Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e todo aquele que nos ouve. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. O segredo da vitória é estar em constante oração, ter regozijo na tribulação, só estando em oração. Quando as mãos não mais puder erguer e a cruz for pesada demais, dobre os joelhos e poderás ver Deus a vitória trazer. Quando estiver em sofrimento e dor e a voz de Deus não ouvir, lembras que Ele sempre prova a tua fé. No tempo certo vai agir. Se na jornada que lembra que Deus prometeu que em cada luta vitória terás, se teus joelhos dobrar, Deus não olha tua condição, Ele te faz vencer. A vitória está em tuas mãos, não há o que temer. Ele conhece todo teu sofrer e não vai te deixar só. O segredo te fez conhecer, o segredo é a oração, o segredo é a oração, o segredo é a oração. Aleluia. Ouvintes, irmãos, irmãs, nós sabemos que essas 7 igrejas foram a 7 dispensação gentílica, onde Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, trata entre os gentios, começando aí pela Éfeso, o mensageiro, o apóstolo Paulo, mensageiro e profeta. No verso 20 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim,
o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas nós vamos continuar falando a respeito da revelação. Nós vamos falar do que Deus, continuar, falar do que Deus está fazendo no presente, porque o ser humano, ele sempre glorifica o que Deus fez no passado e chora, a gente emociona o que Deus fez no passado, mas e glorifica também o que Deus vai fazer no futuro. E você observa que Satanás, o anticristo, que é o antipalavra, ele não quer entender o momento que você está vivendo agora. Você lembra que o centurião romano, ele levou Jesus na cruz, depois que cruzou a linha da misericórdia, Jesus expirou no Calvário, ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por que não reconheceu antes? Quando a porta da arca estava aberta e os animais entrando, a Bíblia diz com cada animal, cada espécie, um casal entrou na arca. Aquele povo não viu que era Deus. Noé não saiu como os vaqueiros faz, gritando, às vezes buzinando, tocando berrante. Noé não fez isso, foi Deus trouxe eles. Será que o povo não podia entender que aquilo era Deus? Eu quero só deixar um exemplo para você, meu ouvinte, irmão, irmã. Não vamos ser, vamos usar essa palavra talvez sensato, Vamos ver a palavra de Deus na naturalidade. Não dá para enxergar que os dias que nós estamos vivendo, nossas irmãs não cortam os seus cabelos, não se veste como as mulheres, como o resto do mundo se vestem. Não dá para observar que isso é Deus, não é imposição do homem. Elas não cortam seus cabelos, não é por causa do medo do pastor. Elas fazem isso porque elas amam a palavra de Deus. Não dá para enxergar que isso é Deus naquela irmã, Deus naquele irmão. Aquele irmão se veste como cristão, atua atitude de cristão. Por isso que a verdadeira filha de Deus, o verdadeiro filho de Deus se porta como cristão. E é onde Satanás tenta fazer você tirar a tua atenção da palavra de Deus. Mais uma vez eu reforço nesta programação: para entender o que nós estamos falando é necessário revelação, porque os teólogos desses dias, os contadores de história desses dias, eles não têm revelação da palavra, é só um conhecimento no seu intelecto. Mas isto é para a noiva de Cristo, a noiva eleita, conforme Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sai dela. É uma chamada que Deus está fazendo. O profeta segue dizendo a mensagem de revelação de Jesus Cristo. Ele diz assim: que é necessário o Espírito Santo para nos dar a revelação, ou falhamos em obter. Juntamente esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo, uma reflexão, para nos tornar este livro real, este livro de Apocalipse real.
vai ter que ser necessária a operação do Espírito Santo. Eu digo para vocês, há uma necessidade do Espírito Santo para você crer e entender o que Deus está falando. Porque no livro de Apocalipse, os teólogos, há coisas que é figurativo, eles põem como literal. As coisas que é literal, eles põem como figurativo. É Satanás tentando enganar você o tempo todo. Vocês estão entendendo? Agora, vamos aqui, olha. Ele disse assim: vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Isso significa que esse livro não pode ser a qualquer uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Por isso que Deus enviou o profeta desta era, para revelar os segredos de Deus, como tem anunciado os profetas seus servos, conforme está escrito em Apocalipse 10:7. Eu falo assim, irmãos, agora às vezes nós ficamos discutindo, pregando muito sobre relações. Isso aqui, combatendo isso, combatendo aquilo. Mas você observa que Deus tem coisas profundas para a noiva eleita para o tempo do fim. Esse último remanescente da era de Laodiceia, Deus tem dado profundidade para nós. Não precisamos nós mesmos tentar, vamos dizer assim, tentar um apoio do mundo, das pessoas. Não, o nosso apoio vem de Deus, porque é Ele que nos revela esta verdade. Preste bem atenção. Requererá uma instrução sobrenatural. Para compreender o livro de Apocalipse, precisa de uma instrução espiritual sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. Embora isto é bom, mas um ministério requer ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos de ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e obter a revelação de Cristo. Você sabe que o livro de Apocalipse é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exatamente, corretamente, no canão da Escritura, no fim. Você pode obter você pode saber, ele diz que qualquer um que leu ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. Você tem que saber as maneiras que o inimigo vem para você defender. Você tem que saber como ele vai te atacar para você defender os ataques de Satanás. E é pela revelação da palavra. Agora, você pode saber porque ele diz que qualquer um que lê é abençoado. Olha aqui. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da profecia a revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder do inimigo. É simples assim. Veja, no versículo 3: uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção a esse livro. Aleluia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, desse livro, e guarda as coisas que nela estão escritas. Oh, glória a Deus! Não há nada com poder que prevalecente com a revelação da palavra. Olha que bênção, irmãos. Eu penso que isso se refere ao costume do Velho Testamento do sacerdote ler a palavra para a congregação. Como é bom ler a palavra de Deus para a congregação.
Você observa alguns vendendo, né, querendo, eu sempre digo assim, vendendo peixe, querendo mostrar com a pregação bonita. Isso não traz vida vivida para as pessoas. Isso é simplesmente, eu falo assim, um teatro nos púlpitos hoje, um show nos púlpitos hoje. Mas nós devemos, como estamos fazendo. Você está sendo bem-aventurado neste momento, quando você para ouvir essas palavras e acompanhar essas programações. Isso aqui é bênção para nós, é Deus falando, através de homens que Deus tem levantado para pregar essas verdades. Aleluia. Muitos daqueles dias não sabiam ler, não podiam ler, mas o sacerdote sentava e lia. E hoje Deus tem nos dado essa oportunidade de assentarmos e ler este livro. E claro, o tempo nosso não nos dá assim a oportunidade de falar muito tempo, mas que essas poucas palavras ficam no coração de vocês. O tempo está próximo, o tempo está próximo. Na sabedoria e economia de Deus está a poderosa revelação. Assim aprendemos imediatamente o princípio, a revelação de Deus para cada era, para vir somente naquela era, num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio num tempo específico da história, e ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era que nós estamos vivendo, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo, e ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisso, considere bem, pois estamos no tempo do fim. Apocalipse 10, versículo 7. E no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como tem anunciado os profetas seus servos. Deus tem nos enviado um profeta nesta era, com uma revelação divina de Jesus Cristo, como na realidade ele é para nós. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.